Bom dia, gente! Vamos a mais uma aula de Geografia para os alunos do 7º ano, onde nós vamos ver um pouquinho sobre a industrialização brasileira. A industrialização brasileira, ela tem o seu surgimento a partir do café. Então, aí nós vamos ver a importância do café. Na colônia não havia industrialização, nem comércio. Por quê? Porque não era interessante para a metrópole. Porque se houvesse essa comercialização dentro da própria colônia e essas indústrias dentro da própria colônia, a metrópole teria menos lucros. Então a metrópole não permitia que houvesse esses comércios, essas indústrias dentro da colônia para que ela não perdesse os lucros. A base da economia brasileira no período colonial era a plantation, ou seja, a exploração agrícola ou mineral com a mão de obra escrava e voltada para a exportação. Se vocês puxarem um pouquinho da memória, né, a gente tem aí a cana-de-açúcar, a gente tem aí a criação de gado, a gente tem o ciclo do ouro e entre outros produtos até chegar o café, que chega no século XIX e é a partir do café que o Brasil começa a se industrializar, mas ainda muito timidamente. As crises favorecendo a industrialização. Houve diversas crises. A primeira crise que a gente pode citar foi a Primeira Guerra Mundial. E isso foi importante para a industrialização porque houve o que a gente chama de substituição de importações. O que era isso? Não era interessante para o país continuar importando produtos, continuar comprando de fora, por conta da crise que se estava vivendo no mundo. Então, o que foi feito? Começou a ter incentivo para as indústrias para que esses produtos que viessem de fora começassem a ser produzidos dentro do próprio Brasil. Então, é o que a gente chama de substituição de importações, que foi importante pelo surgimento de novas indústrias e também por ter estimulado o mercado interno. Porque se você não está mais pegando produto de fora, se você está começando a produzir esse produto no seu país, então além de produzir, você também está consumindo dentro do próprio país. Então estimula o mercado interno. Outra crise que também foi de grande importância para a questão da industrialização foi a crise de 1929, que foi quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York. E essa quebra da Bolsa acabou fazendo cafeicultores, grandes latifundiários e banqueiros começarem a investir na produção de mercadorias. Porque eles antes só investiam na Bolsa de Nova York, eles investiam fora. E aí eles começaram a investir dentro do país através da produção de mercadorias. Ou seja, aquela substituição de importações que a gente mencionou na Primeira Guerra. Então a Primeira Guerra e a crise de 29 estavam atreladas, digamos assim. E é quando completa-se a primeira revolução industrial no Brasil. Vale ressaltar que o Brasil foi um país que teve a industrialização tardia. Quando se completou essa primeira revolução industrial no Brasil, já fazia 100 anos que tinha tido início a revolução industrial na Inglaterra. Outra crise foi o golpe de 1964. Através desse golpe, os governos militares passaram a priorizar a indústria de bens de produção, a construção de hidrelétricas, rodovias, telecomunicações, e tudo isso acabou facilitando o desenvolvimento das indústrias no Brasil. No final da década de 70 e início da de 80, o Brasil completa a segunda Revolução Industrial. Aí nós temos a importância de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek na industrialização. De Vargas, porque ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, que ia suprir uma das limitações brasileiras no que se refere a indústrias, pois o Brasil era limitado na questão de fontes de energia e também de petróleo. E era uma coisa que precisava muito nas indústrias. Então daí Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional. E Juscelino Kubitschek, através do plano de metas, concentrou os investimentos em obras para geração de energia, transportes e construção de rodovias, que, como eu já falei, acaba interferindo muito no desenvolvimento das indústrias. Com isso, ele iniciou a internacionalização do Parque Industrial Brasileiro. Esse Parque Industrial Brasileiro, gente, ele surge a partir das transnacionais. As transnacionais, elas começam a vir para o Brasil atraídas pela mão de obra barata e pela abundância de matérias-primas. A partir daí surgiu o que é conhecido como ABCD paulista,
que são as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, que é e também a Baixada Santista, formada por Cubatão, Santos e outras cidades. E é nesses lugares onde acaba se desenvolvendo uma quantidade maior de indústrias. É tanto que ficou conhecido como um dos mais importantes e completos parques industriais da América Latina e do Hemisfério Sul. Ainda falando sobre a questão da industrialização brasileira, temos um grande problema que é a desconcentração industrial. Uma das maiores características da economia brasileira é justamente essa desconcentração industrial. O que quer dizer isso? A maioria das indústrias estão concentradas num determinado ponto, diga-se de passagem, a região sudeste. Isso porque tem a questão da oferta de mão de obra qualificada, tem a questão dos incentivos fiscais e as indústrias, quando elas começam a sair de um lugar que é mais típico de ter indústrias naquela região, também se dá pelo abandono de áreas tradicionais com elevados custos de produção, menor organização sindical dos trabalhadores. Alguns estados menores ou municípios menores, eles acabam ofertando incentivos fiscais mais baratos e por ser uma cidade menor, a organização sindical também é menor, ou seja, as indústrias podem agir por baixo do pano, como a gente diz popularmente, fazer o velho jeitinho brasileiro, pode fazer contratação sem prezar-se na carteira, pode oferecer um salário mais baixo, que não esteja dentro do que é exigido naquela função. E aí entramos no Brasil na terceira Revolução Industrial. Um dos grandes motivos foi a abertura econômica. Essa abertura econômica, ela tem dois lados. No início, ela prejudicou as indústrias, porque algumas indústrias acabaram indo à falência. Os setores que mais sofreram com isso foram o têxtil, o de informática e a indústria automobilística. Porém, depois essa abertura econômica, apesar de ter esse início bem complicado para as indústrias, a indústria acabou incorporando avanços tecnológicos e esses avanços tecnológicos fizeram aumentar os lucros e a produtividade. Então começou ruim, mas depois essa abertura econômica propiciou um desenvolvimento maior para as indústrias. E a partir daí que surgem os polos tecnológicos, que são lugares em que se instalam instituições de pesquisas ou empresas especializadas em pesquisas e aplicação da tecnologia de ponta. O objetivo dos polos tecnológicos é minimizar os obstáculos enfrentados a fim de que sejamos inseridos por completo na terceira Revolução Industrial. E aí eu deixo para a tarefa de vocês a leitura do capítulo 5, que vai da página 50 a 62, e a atividade, que começa na página 62 e vai até a página 66. Bons estudos!